O volante Fernando tem sido utilizado em uma função diferente com o técnico Roger Machado ao longo dos últimos jogos. Descendo para a linha de zagueiros, ele foi importante no título do Campeonato Gaúcho e na manutenção dos empates contra a equipe do Flamengo do Maracanã e contra o Bahia na estreia da Libertadores na Arena Fonte Nova. Após este último jogo, lá em Salvador, o técnico Roger Machado foi questionado por mim a respeito da utilização do Fernando nesta posição. E Roger deu uma longa e importante explicação a respeito do tema, com uma tiradinha no final. A gente reproduz este conteúdo, reagindo e explicando o que Roger explicou sobre a situação de Fernando, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Vamos reagir a essa resposta do técnico Roger Machado na entrevista coletiva após o empate por 1-1 contra a equipe do Bahia. Roger deu uma aula e, de fato, eu me considerei em uma aula. Eu aprendi muito e acho que vocês vão aprender muito também nessa resposta do técnico Roger Machado sobre a utilização do Fernando como um zagueiro, como um jogador que está na linha mais defensiva, formando uma linha de 5. Algo que era circunstancial, mas que vem se tornando repetido. Vem sendo repetido pelo Roger Machado. Na final do Gauchão, no jogo contra o Flamengo e no jogo contra o Bahia, por exemplo, foram 3 jogos consecutivos onde a gente viu esse comportamento do Fernando. Vamos ouvir, então, a resposta do técnico Roger Machado e a minha pergunta. Ó, tá aqui na tela, vamos rodar, vai. Vários momentos da entrevista, eu ouvi falar sobre a linha de 5. A linha de 5 que... Ele falou em vários momentos da entrevista. Essa é uma alternativa que a gente via em alguns momentos circunstanciais no ano passado, baixar um pouco o Fernando para aquela última linha, mas a gente vem, pelo menos nos cálculos, pode imaginar nisso, de 4 ou 3 jogos em que isso vem sendo repetido. Contra o Grêmio, que utiliza o Fernando um pouco mais baixo, contra o Flamengo, que utiliza o Fernando também em uma linha mais defensiva. Hoje também a gente viu em vários momentos o Fernando posicionado entre os zagueiros. Eu não sei que tipo de critério tu utiliza para determinar que uma formação ela deixe de ser circunstancial e possa ser a tua formação escalada como titular, uma formação utilizada como principal. Aqui o Roger me deixa um pouco complicado, tá? Porque ele mete um nãozinho com a cabeça e eu já falei antes, o Roger ele tava um pouco preocupado, ele tava um pouco contrariado, me pareceu, na entrevista coletiva. Porque ele, a todo momento, tentou justificar as ideias para não parecer que ele recuou o time. Me pareceu essa a preocupação do Roger, de que a opinião pública dissesse que ele recuou o time ao tirar o Wesley, colocar o Thiago Maia e tudo mais. E a todo momento eu também tive a preocupação na pergunta de mostrar que eu não queria ir por essa linha, pelo fato de que eu não queria ir por essa linha, tá? Porque se eu quisesse ir por essa linha, eu deixaria claro. Não era a minha ideia fazer uma pergunta um pouco mais forte, que tocasse. Às vezes e às vezes eu faço e deixo isso claro, mas nesse caso não era. E aí, quando ele faz o não, eu pensei, ele tá interpretando que eu tô dizendo, tu botou o Fernando como zagueiro e tá recuando o time, que não era exatamente o que eu queria dizer, porque eu pessoalmente, inclusive, gosto da ideia do Fernando como zagueiro, por mais que a minha opinião não interesse muito nesse ponto aqui. Mas ele largou um nãozinho que já mostrou que ele estava um pouco contrariado nessa entrevista, tanto que antes ele já havia questionado ao Jairo sobre quais os 3 volantes que eu coloquei, argumentando que o Fernando era meia e tudo mais. Fernando e contra o Flamengo, dele baixando para estar entre os zagueiros. É algo circunstancial ou é algo que vem sendo evoluído que a gente pode ver mais ao longo dessa temporada? O teu colega atrás falou da questão do Bahia ter muitos jogadores no meio. Né? Se a gente fazer uma contabilidade desses jogadores, né, principalmente com a posse de bola, né, ficava quase uma linha com 3, né, 2 volantes, o volante o Everton, Ribeiro, né, o Jean e mais o Cauli e o centroavante. Então, em corredor central ou nos meios corredores, eles tinham 6 jogadores. 6 jogadores, porque o Lúcio Rodrigues descia muito para armar o jogo, Everton Ribeiro, Jean Lucas e Cauli, uma linha de 3, e o Caio Alexandre atrás. E isso, o Roger se refere à pressão que o Inter tentou fazer em vários momentos na saída de bola. Né, quando esses jogadores, né, têm como objetivo, né, quando eu subo a minha pressão, eu tenho um 1-3-2, esses 2 jogadores, sobretudo o Cauli e o Jean, eles ocupam os meios corredores justamente para fazer com que o meu primeiro volante corra de lado a lado e não consiga chegar porque é muito campo para que eles consigam cumprir.
é melhor que eu traga o Fernando para dentro da linha e quem passa a fazer essa abordagem meio corredor, na rotação, são os zagueiros. Né? Vitão e Juninho. Deu para entender? Eu achei muito boa essa explicação, tá? Eu vou tentar traduzir um pouco aqui para vocês, se vocês não entenderam. O Inter, em vários momentos, pressionou lá em cima o Bahia. Assim criou chances de gol, o Vitinho perdeu um gol inacreditável. Dessa maneira, o Inter pressionando lá em cima a saída de bola do Bahia. Quando o Inter pressiona a saída de bola lá, o que o Bahia fazia com o Rogério Ceni? Ele fazia com que os seus dois meias, Everton Ribeiro, os seus três meias, né? Everton Ribeiro, Cauli e o G. Lucas, e o seu atacante, o Lúcio Rodrigues, eles obviamente não afundassem a linha, eles não buscassem profundidade. Eles aparecessem como opção de passe neste meio corredor, esse meio do campo, porque havia um buraco, de certa forma, entre a primeira linha do Inter, que estava marcando lá no alto, e a última linha que subia, mas também tinha que guardar a profundidade. E ficava uma lacuna no meio do campo, que é exatamente o risco que se corre ao tentar marcar alto, e o Inter, se bem treinado, e o Inter conseguiu fazer isso em algum momento do jogo, coloca uma dificuldade no adversário, corre esse risco, mas com certo controle. Como o Everton Ribeiro, Cauli e o G. Lucas, eles se posicionam no meio, e principalmente Everton Ribeiro de um lado, Cauli de outro, no meio, para receber essa bola em liberdade, se tu deixar só o Fernando marcando esses dois, de um lado para outro, e o Vitão e o Juninho afundados na linha, o Fernando não vai conseguir cobrir os dois. Então o que ele faz? Ele recua o Fernando, ó, são três, aí ele baixa o Fernando entre os dois. Apareceu o Everton Ribeiro e Cauli aqui, ao invés dele subir o Fernando para marcar os dois, ele recua o Fernando, ou mantém o Fernando onde está, e faz Vitão e Juninho subirem e irem na caça. Fez sentido a explicação do Roger. Fez sentido a explicação do Roger, e eu gostei do que o Roger explicou a respeito desse posicionamento do Fernando. E segue. O Fernando passa a fazer as coberturas, né? Então, e o Fernando já usei outras vezes. faz como último homem as coberturas, né, de profundidade. Quando eu jogo contra times que jogam com 3 zagueiros, por exemplo, e que jogam com pontas de pé invertido, que ao dominar abre o campo para as inversões muito longas de amplitude do lado contrário, não tem como eu marcar com linha de 4. Né? Porque o meu lateral que vai saltar da linha muito atrasado, bem provável para tomar um 2 de passada ou para ter o cruzamento. Aqui ele não tá falando já sobre o jogo do Bahia, tá? Ele tá falando sobre outras situações em que ele vai usar uma linha de 5. Em que ele precisa utilizar uma linha de 5. Como, por exemplo, com 3 zagueiros dos pontos com os pés invertidos. Não é o caso do Bahia. Mas quando tiver um time também dessa característica, a linha de 5 se faz necessária. Sem que ele chegue. Né? Então, essa alternância é justamente para que as estruturas que o adversário impõe eu consiga marcar. Né? Por isso, e nesses 2 jogos, tanto o Flamengo quanto o Bahia, tem um corredor, os 3 corredores centrais preenchidos com 6 jogadores, com o mesmo estilo de jogo. Né? No clássico eu usei justamente porque aí o adversário pesa a tua linha com 2 centroavantes, com as amplitudes dos laterais, eu vou precisar botar o jogador dentro da linha para que eu marque, né, esse volume, essa quantidade de jogador em cima da minha linha. Né? Então é meramente estratégica. Né? Isso pode ser, por vezes, eu posso botar o Fernando dentro do zagueiro, por vezes eu boto no meio corredor esquerdo, se tem um jogador mais móvel, por vezes no meio corredor direito. Né? Então é a estratégia que... Aqui as outras alternativas que ele tem, tá? O Fernando pode baixar como zagueiro, mas não ser esse líbero que joga entre os 2 zagueiros. Ele pode, por exemplo, fazer Fernando como zagueiro pela esquerda, Vitão por dentro, do outro lado um outro zagueiro, entendeu? Não necessariamente o Vitão joga entre os zagueiros, mas não necessariamente sempre, mas preferencialmente é o que acontece. A partir de agora, né, espero que você se acostume e aprenda um pouquinho mais. E aqui tá uma tirada do Roger, tá? Que repercutiu bastante. Aprendam um pouquinho mais. O Roger, ele até sorriu, ele falou em tom de brincadeira e tal, só que o clima da entrevista ele já tava um pouco ácido, tá? Do Roger. Antes, quando ele debateu com quem são os 3 volantes, o Fernando joga como meia, a discussão que ele teve com o Jário Vink. Então, por mais que eu entendi o que o Roger quis dizer, e eu não acho que o Roger esteja errado, porque de fato, eu, por exemplo, aprendi muito com essa resposta sobre o Fernando, e acho que talvez vocês, se estiverem ouvindo, também tenham aprendido um pouco, porque o Roger é um cara que de fato sabe muito de futebol, mas agride um pouco, né? Quando alguém tá falando contigo e fala, ó, aprende aí um pouquinho. A gente faz isso normalmente na brincadeira, mas é uma maneira de se vangloriar, e isso às vezes arde um pouquinho no ouvido, principalmente dependendo de quem vem. O Roger é um cara que não faz isso habitualmente, então por isso saiu um pouco do protocolo do que o próprio Roger faz habitualmente. Mas a resposta do Roger, e aí nós vamos pro principal,
ela de fato, eu considero ela uma aula, porque é importante o Roger explicar, e o Roger conseguiu explicar muito bem, e deu argumentos, e deu entendimentos, explicações e ensinamentos sobre como é importante, às vezes, tu ter esse jogador dentro da última linha. Ter uma linha de 5 pode ajudar em vários aspectos, e como o Fernando ajuda nesta linha de 5. Uma resposta interessante do Roger, que teve esta alfinetadinha, porque o Roger estava nessa preocupação de não parecer um técnico que recua o time, não ser taxado com um rótulo como alguém que colocou o time para trás, e tu ter ideia demais do zagueiro, às vezes pode parecer isso, mas é uma entrevista e uma resposta interessante do Roger, com muito conteúdo, e que mostra, o Fernando vai ser utilizado assim em outros momentos. É uma consolidação do Fernando ajudando o Roger a ter uma linha de 5 sólida, o que pode acontecer em várias partidas e em vários momentos do jogo. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!